e repreendeu ela, dizendo que ela estava usando as duas crianças para pedir. E na mesma hora passou um carro em alta velocidade e jogou água nela. Mas atrás do carro tinha uma frase uma palavra de Deus. E ela entendeu que aquilo foi uma palavra do Senhor para ela. E ela foi para a fonte da vida, catadora de latinha na rua. E ela dizendo que ganhava R$1.000 catando latinha por mês. E era a forma que ela sustentava ela e as duas filhas. E numa das conferências apostólicas nossa, ela foi. Para você ver, querido, que muitas vezes a coisa não é porque às vezes nós não temos. É a atitude do coração. E as nossas conferências, tem as inscrições, são pagas, porque temos todo um processo para desenvolver as nossas conferências. Ela pagou a inscrição dela, foi. Chegou lá, nós temos um momento na conferência onde o nosso apóstolo faz um desafio. Um desafio onde nós ofertamos para a expansão da igreja, para o crescimento da igreja, a gente faz uma oferta de desafio. E quando chegou no momento do desafio, era o momento, era a oferta menor que tinha no desafio, que era de R$200 por mês, em 10 vezes, ou seja, R$2.000. E ela entrou no desafio de R$200. E ela falou assim para Deus: Deus, eu vou dar R$100 hoje e vou dar os R$100 no próximo mês, porque eu não tenho tudo, afinal eu ganho R$1.000, mas eu quero entrar no desafio. E ela entrou no desafio de R$2.000, R$200 por mês. Quando Deus vê o coração das pessoas e Deus faz, né? Os testemunhos que nós vemos aqui, não é porque ninguém é melhor do que o outro, porque tem os olhos claros, é mais bonito, não, porque Deus vê o coração, não é verdade? E ela, querido, ela acho que ela ganhou, estava participando de um sorteio, eu acho que num negócio de uma loja, e ela foi sorteada, ela ganhou R$200.000. Deus é Deus. Por isso que eu falo que é o coração, porque às vezes as pessoas, como Josué falou, é a gratidão, porque as pessoas às vezes têm, mas elas não são gratas. Ela não tinha, se você for olhar para uma mulher que vendia, que catava latinha, tinha uma renda de R$1.000 por mês, tinha 2 filhas, tem 2 filhas, só elas, e ela dá uma oferta de R$200 todo mês, né? Deus foi lá e presenteou ela com R$200.000 no sorteio. Ela comprou a casa dela com esses R$200.000, montou uma confecção e hoje não cata mais latinha. Tem uma confecção e tem uma casa própria. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus é demais, né? Querido, eu fico arrepiado, por isso que vale a pena servir esse Deus. Deus é bom demais. Deus é bom, mas é bom mesmo. Amém? Querido, abre a sua Bíblia comigo em Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Quero pedir aos irmãos que estejam orando aí pelo Arnaldo, né? Arnaldo Queijo, né? Que você possa estar orando por ele, pedir para colocar nas nossas torres. Aqui várias pessoas aqui conhecem o Arnaldo, uma pessoa querida. Está orando por ele em nome de Jesus. Esdras capítulo 4. Eu um tempo atrás falei algo aqui. Quando Deus está falando algo conosco, Deus está falando com a gente sobre um assunto, a gente tem que falar daquele assunto até que Deus mude de assunto, não é verdade? E Deus tem falado muito comigo no livro de Esdras esses dias. Esdras capítulo 4, versículo 1 diz assim:
Os inimigos das tribos de Judá e de Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinho, como Sírio, o rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que esses atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Querido, eu falei aqui quarta-feira que em toda a trajetória do homem existe a ação do diabo e a ação de Deus. E falei que o diabo é a principal causa da destruição do homem. Ele sempre tentará prejudicar, o diabo sempre vai tentar embaraçar o caminho do servo de Deus. Ele usa de várias estratégias, ele usa de várias artimanhas, para tentar de alguma forma embaraçar, para tentar de alguma forma destruir os sonhos de um servo de Deus, para tentar de alguma forma embaraçar os caminhos do servo do Senhor. Mas nós também vemos que Deus, Ele sempre prevalece e Ele sempre neutraliza a ação do maligno. Amém, queridos? Você crê nisso? Quantos credes? Aleluia. Quarta-feira eu falei aqui, querido, de algumas ações do diabo, ações que ele usa para paralisar o servo de Deus. E eu falei que uma das coisas, o diabo ele se inquieta. O diabo ele fica incomodado, querido, com o crescimento do servo de Deus. Aqui no livro de Esdras, querido, nós encontramos um momento, porque talvez as pessoas olham aqui pelo lugar onde o livro de Esdras está e às vezes fica sem entender, mas Daniel está lá na frente. Daniel é que conta a história de quando o povo foi para o cativeiro da Babilônia, e Esdras está bem aqui no início da Bíblia, ali depois de Crônicas, e às vezes as pessoas não entendem, porque às vezes, querido, às vezes não, os livros da Bíblia, às vezes eles não estão colocados na mesma ordem cronológica. Mas Esdras fala do momento, querido, em que o povo de Deus tinha saído do cativeiro da Babilônia, e eles tinham voltado, querido, para Jerusalém. O povo israelita tinha voltado, e eles tinham voltado, querido, debaixo de uma ação de um rei chamado Sírio, que não era um rei, querido, podemos dizer assim, crente.
mas que foi usado por Deus para ser aquele que deu a carta de alforria para o povo, e o povo foi liberto da Babilônia, e o povo retornaram para Jerusalém. Ciro foi o rei que fez isso. E aqui nós podemos ver que o povo tinha voltado, e eles estavam cumprindo uma palavra de Deus, porque Deus tinha falado através do profeta Jeremias, lá em Jeremias 29, a partir do versículo 11, o Senhor diz assim: eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. E aí Deus estava referindo através do profeta Jeremias ao povo que estava indo para o cativeiro da Babilônia. Porque o cativeiro da Babilônia só foi possível, não era porque Nabucodonosor era o rei mais temido da época, só foi possível porque Deus permitiu. Amém, queridos? Porque Deus permitiu. Porque até o diabo para agir, querido, ele só age se Deus o quê? Permitir. E Deus fala ao povo ali em Jeremias 29, quando vocês orem pela paz da cidade que vocês estão indo, porque a paz da cidade será a paz de vocês. Quando vocês chegarem lá, construam casas e morem nelas. Que os seus filhos se casem, que as suas filhas se casem, que vocês plantem pomares e comem desses pomares. Então Deus deu uma palavra e Deus fala assim para ele: porque o cativeiro terá fim. O cativeiro tem um tempo, mas ele também terá o quê? Um fim. E aqui a palavra de Deus estava o quê? Se cumprindo. O povo tinha voltado. O cativeiro findou. E eles, ao voltarem, querido, eles começam a reconstruir o templo. O templo era o lugar onde se adorava a Deus, assim como nós estamos aqui na igreja. A igreja é o lugar onde nós congregamos para adorar a Deus. E naquela época o povo já tinha o entendimento da importância do templo, da importância da igreja, da importância de nós termos um endereço espiritual. Amém, querido? De nós termos uma casa espiritual. Nós vivemos num tempo, querido, onde muitas pessoas estão caindo nesse erro, onde elas não têm endereço espiritual, onde elas não têm um pastor, onde elas não têm um líder espiritual, aonde muitas estão dizendo: não, Deus é o meu líder espiritual. E elas não têm casa, elas não têm endereço. E o povo tinha esse entendimento, eles começam a reconstruir o templo, e nós podemos ver que no momento em que eles começam a reconstruir o templo, o diabo, querido, não ficou feliz com aquilo. E a Bíblia diz que o diabo tenta de alguma maneira infiltrar no meio do povo de Deus. De que maneira? Com uma figura de alguém piedoso. Porque a Bíblia diz que os inimigos foram até Zorobabel, chegou até ele e falou assim: nós adoramos o mesmo Deus de vocês. Mentira, eles eram um povo misto. Eles não serviam o mesmo Deus. O diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Nós adoramos o mesmo Deus de vocês. Nós até oferecemos sacrifícios a Ele também. Nós queremos ajudar vocês a reconstruir o templo. Olha só, para você ver como que é o diabo. Ele é sorrateiro. O diabo, querido, ele não aparece para a pessoa com aquela figura muitas vezes que tem aí fora, né? Querido, de chifre, de roupa vermelha, de rabo, com tridente na mão. Não. Se ele aparecesse assim para as pessoas, querido, ninguém caía na lábia dele não, todo mundo corria. O diabo aparece muitas vezes, querido, bonitinho, com esse espírito de alta piedade, com uma
a aparência, com o estereotipo, querido, de bonzinho, de ser uma coisa boa. E eles chegaram para Zorobabel e falaram: nós queremos construir o templo junto com vocês, nós vamos ajudar vocês a reconstruir o templo. Sabe qual era a estratégia do diabo? Infiltrar no meio do povo de Deus, e depois que ele infiltrasse no povo de Deus, querido, sugar o povo de Deus através do espírito de confusão, do espírito de divisão, porque o diabo faz assim. Só que naquela hora, querido, Zorobabel, juntamente com Josué, os outros líderes, eles tiveram um entendimento. Por isso, querido, Deus nos mostra algo aqui tremendo. E ali Zorobabel, junto com Josué, junto com os outros líderes, tiveram um entendimento que aquilo não era uma proposta de Deus. E eles, queridos, se voltam. É por isso, querido, que muitas vezes nós temos que, muitas vezes não, quando nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos posicionar mesmo. Nós não podemos, querido, no momento em que nós precisamos nos posicionar, nós ficarmos com medo, querido, do que vão achar de nós, do que vai achar desse posicionamento meu, o que vai achar da minha fala. Zorobabel se volta para aqueles homens e olha para eles e fala da seguinte maneira: nós não precisamos da ajuda de ninguém para reconstruir o templo. Nós vamos reconstruir sozinhos. Nós não queremos a ajuda de vocês. Nós não queremos a ajuda de vocês. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? A obra de Deus, querido, ela é feita sobretudo, querido, não de pedreiros. A obra de Deus, sobretudo, ela não é feita de engenheiros. Mas a obra de Deus, querido, ela é feita de uma maneira espiritual. Havia um sentido espiritual para Zorobabel responder àqueles homens daquela maneira. E o ímpio, querido, o incrédulo, não pode realizar a obra de Deus. O incrédulo, o ímpio, não pode fazer aquilo que é de Deus. E Zorobabel teve esse entendimento. Esses homens que estão nos oferecendo ajuda, eles até têm capacidade, eles até têm capacidade natural, eles até são pessoas capacitadas, mas nós não queremos a ajuda deles, porque o ímpio não pode realizar aquilo que é de Deus, o ímpio não pode fazer aquilo que é do Senhor. A obra de Deus se realiza com pessoas que creem, com pessoas que são de Deus. Amém? Esse foi o entendimento que Zorobabel teve. E isso, querido, continua da mesma forma até nos dias atuais. A obra de Deus, querido, quem tem um ministério, quem, querido, está envolvido com a obra de Deus, querido, ele tem que caminhar com esse entendimento que a obra de Deus se faz, querido, com aqueles que creem, com aqueles que são separados para realizar, que são separados de Deus. Amém? Por isso, querido, que nós olhamos e nós podemos ver, querido, que Deus, Ele não está procurando as pessoas com as melhores qualificações. Deus está procurando, querido, aqueles que têm um coração totalmente voltado para Ele. Ainda que não tenha o quê? As melhores qualificações. Porque o mesmo que chama é o mesmo que... O que chama é o mesmo que capacita. Isso não significa que nós que somos chamados por Deus, isso não significa que nós que fomos escolhidos e decidimos nos separar, porque separação é decisão do homem, não é de Deus, né? Isso é uma decisão nossa. Separar, querido, do pecado, deixar o pecado, deixar, querido, aquilo que embaraça o caminho do homem, isso é papel do homem, isso é papel nosso. Ah, Deus
Deus, tira isso de mim. Deus, tira esse vício de mim. Deus, tira isso de mim. Senhor, querido, Deus, Ele pode até te ajudar, se você o quê? Quiser. Se você decidir que você quer, se você decidir que você vai mudar de vida, se você decidir que você realmente não quer mais isso para você. Isso é papel nosso. Então Deus está nos ensinando aqui. Então nós que somos separados por Deus, que fomos chamados pelo Senhor, que decidimos nos separar, nos santificar para a obra de Deus, nos separar para realizar aquilo que é de Deus, não significa que eu e você não temos que nos capacitar. Oxalá se na obra de Deus nós tivéssemos as duas coisas, consagração com capacitação. Mas Deus, Ele sempre em primeiro lugar, Ele vai olhar aqui. Não as qualificações. Deus vai olhar o coração do homem. Amém? Quando estão entendendo, diz aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Lembra, querido, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi. E Samuel foi ali para escolher, para ungir o próximo rei de Israel. O pai de Davi olhou para Davi e viu que Davi não tinha as qualidades. Era o menor, era o mais novo, não tinha tanta experiência. O próprio pai de Davi já descartou Davi. Não, Davi, você vai cuidar das ovelhas. Preparou os outros irmãos mais velhos. Quando Samuel entra na casa de Jessé, Deus dá uma palavra para Samuel. Samuel, um homem vê o exterior, mas eu vejo o quê? Coração. O homem olha para a aparência, mas eu não, eu vejo o que está aqui dentro. E aí foi chamando todos os filhos que o pai tinha preparado, tinha colocado roupa nova, todo mundo bonitinho, tal. Nenhum. Samuel olha para Jessé e diz assim: você ainda tem mais filhos? Não, tem mais um, que está lá, cuidando das ovelhas. Samuel se volta para Jessé e diz: não assentaremos na mesa, não ofereceremos o sacrifício enquanto ele não chegar. Deus vê o que? O coração. Amém, queridos? Então, querido, o diabo, ele sempre vai aprontar, tentar embaraçar o caminho do servo de Deus. E ele, querido, tenta embaraçar o caminho do servo de Deus com essas coisas que aparentemente são bonitinhas. Nós vamos reconstruir o templo e receber uma ajuda aqui para reconstruir o templo. É bom demais. Mas Zorobabel teve um entendimento. Segunda coisa, querido, que Deus nos ensina aqui, que a ordem de Deus ao povo de Israel, querido, era uma ordem bem clara. A ordem de Deus para o povo de Deus é: vocês não devem se misturar com os estrangeiros da terra. Vocês não devem se misturar com aqueles que não professam a mesma fé de vocês. O que a Bíblia diz, querido? Que a luz não pode o quê? Habitar junto com as trevas. O que a Bíblia diz? Que nós não devemos nos ajuntar com um jugo o quê? Desigual. A Bíblia fala isso. Deus deu a ordem muito clara para o povo. E Zorobabel teve esse entendimento, Josué, eles tiveram esse entendimento, porque a ordem era muito clara: vocês não devem se misturar com os estrangeiros, com aqueles que não professam a mesma fé. Querido, nós como servos de Deus, nós devemos ter a sabedoria, querido, para tratar as pessoas, mas nós não podemos negociar, querido, aquilo que é de Deus. Entenda bem, olha, eu vou repetir. Nós, servos de Deus, nós temos que ter a sabedoria
para tratar com as pessoas, mas nós não podemos, querido, negociar aquilo que é de Deus. Todos nós aqui, querido, vivemos nesse mundo, sim ou não? Glória a Deus que tu respondeu, né? Estamos aqui. Frequentamos faculdade. Todo mundo lá da sua sala de aula é crente, querido? Não. Você trabalha, todos nós aqui trabalhamos. Todos lá no seu trabalho são servos de Deus, crente? Não. Nós devemos ter sabedoria. Você que tem um negócio, você só vende para crente? Nem nós que somos crentes compramos só de crente. É verdade ou não é? O Azevedo tem ali o lava-jato dele aqui, ó, na André Rocha aqui. Quem precisar é só ir aqui atrás. Ele vai receber lá só crente? Não. Nós temos que ter a sabedoria, querido, para tratar as pessoas, mas não podemos negociar aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor. Ou seja, não devemos abrir concessões. Não devemos, querido, abrir mão daquilo que é do Senhor. Não podemos ser passivos, não podemos ser complacentes, querido, com o mal. Não podemos. E às vezes, querido, ser passivo, ser complacente, querido, com o mal, com aquilo que é errado, traz, querido, uma falsa paz dentro do homem. Uma falsa paz. E infelizmente, querido, muitos aceitam isso. Muitos aceitam negociar. Muitos aceitam, querido, abrir mão. Ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo. Isso aqui não tem nada a ver. Só um pouquinho aqui. Só vê isso aqui um pouquinho. E vai abrindo concessões. A Bíblia diz que um abismo chama outro o quê? Abismo. Um abismo chama outro abismo. E a estrangeirice, querido, ela está dentro do coração do homem. É dentro do coração do homem que ele vai abrindo as concessões. A estrangeirice, querida, é o sentimento contrário à vontade de Deus, contrário à vontade do Senhor. E infelizmente, querido, isso ainda tem muito dentro das igrejas. Infelizmente. Pessoas, querido, que se opõem à obra de Deus. Pessoas que deixam com que o estrangeirismo entre dentro do coração deles. E eles começam a ser instrumento, querido, de discórdia. Começam a ser instrumento de divisão. Começa a ser instrumento, querido, de confusão. O diabo, querido, ele é tão estratégico, que quando Zorobabel, quando Josué, eles decidiram, falaram, nós não precisamos de vocês, nós não vamos construir o templo junto com vocês. Sabe o que eles fizeram? Desde que o mundo é mundo, existe corrupção, irmãos. Isso não é coisa só do Brasil, não. Tá? Sabe o que eles fizeram? Foram lá, querido, em alguns homens do governo, pagaram propina para os homens do governo, alguns funcionários do governo, para atrapalhar a obra de Deus, para impedir a obra de Deus. Esse negócio, querido, de fechar a igreja, esse negócio de impedir a obra de Deus de crescer, não é novo não, já existia há muito tempo. Pagaram homens do governo para impedir a construção do templo. Pagaram homens do governo para impedir o servo de Deus de crescer, para impedir o servo de Deus de avançar.
Por isso que eu comecei dizendo, querido, que na trajetória do homem sempre existiu a ação do diabo e a ação de Deus. O diabo vai fazer de tudo para paralisar você. O inimigo, ele é manipulador, ele é mentiroso. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que buscar, querido, nos fortalecer em Deus a cada dia. Nós precisamos ter o cuidado, querido, buscar em Deus a cada dia o discernimento espiritual. Porque se nós não buscarmos nos fortalecermos em Deus, não buscarmos ter o discernimento espiritual, é muito fácil de nós colocarmos o pé no laço do passarinheiro, querido. É muito fácil. O diabo, ele é manipulador, o diabo, ele é mentiroso. E os propósitos do diabo, querido, é paralisar você, é paralisar o povo de Deus, é paralisar a obra da salvação. É impedir que você fale de Cristo, é impedir que você seja um anunciador das obras do Senhor, é impedir você de falar do amor de Deus, é impedir você de falar, querido, do amor de Cristo. O diabo, ele é mentiroso e ele é manipulador. Irmãos, deixa eu te dizer algo, a essência do Evangelho não é receber milagres. Glória a Deus, nós vemos testemunhos como nós vemos aqui, mas a essência do Evangelho não é isso. Deus sempre vai responder com milagres, sempre vai dar testemunhos como o do Hugo, sempre vai dar testemunhos como o da Cláudia. E hoje à noite nós vamos ter mais testemunhos aqui, mas a essência do Evangelho não é isso. A essência do Evangelho, querido, é falar de Cristo, é anunciar o amor de Cristo, é anunciar a obra da salvação. Essa é a essência do Evangelho. Por isso que eu falei aqui uns dias atrás, que o diabo, ele é tão manipulador, que ele tem a capacidade de manipular o servo de Deus e transformar uma bênção numa maldição. Lembra quando eu preguei aqui sobre isso? Sim ou não? Dá um emprego para o cara, mas tira ele da igreja. Melhora a condição de vida, mas o cara deixa de fazer aquilo que há tempos ele fazia para Deus. Não, agora eu preciso cuidar da minha vida profissional. E acha que está certo, irmão. Porque as coisas, elas não acontecem da noite para o dia. Não pensa que alguém que pensa e fala dessa maneira, que ela vai receber uma rasteira, querido, de um dia para a noite, não. O diabo vai deixando, que aquilo vai criando o quê? Raiz, vai crescendo. Dá um emprego, dá um melhor salário, dá uma melhor condição de vida, dá uma família, querido, a pessoa alcança tudo isso, e tudo isso é de Deus para nós, mas nós temos que ter cuidado, discernimento espiritual. Se isso, querido, está me afastando de Deus, não pode ser, querido, de Deus para mim. Ou você não está tendo a sabedoria para como administrar isso. Vocês estão entendendo? Diz aleluia. Ah, meu irmão, eu vou dizer algo para você. Eu estou vendo o diabo, querido, agindo com magia naqueles dias. Hoje, demais. Nós falamos aqui muito no início da pandemia, que se existia uma das estratégias do diabo com essa pandemia, sabe qual era? Era fechar as igrejas. E infelizmente, Fonte da Vida ele não fechou, porque todo dia nós estávamos aqui. Mas infelizmente o diabo conseguiu esfriar muitos. Infelizmente. Muitas pessoas esfriaram. Muitas pessoas distanciaram. E o diabo, através dessa manipulação, tentando impedir a construção do templo,
E infelizmente, querido, por um tempo o diabo até através da manipulação, da mentira, através, querido, da propina, de pagar homens do governo para impedir a obra de Deus de avançar, infelizmente por um tempo o diabo conseguiu isso aqui na época de Esdras. Porque o templo ficou por 17 anos parado, a reconstrução. Por 17 anos. Querido, nós precisamos nos posicionar. O povo de Deus, houve um momento, querido, que eles precisavam retornar ao sentimento, querido, de que a obra de Deus é primícia. Ouça o que eu vou te falar aqui esta manhã. Nós, querido, hoje, nós precisamos voltar a esse sentimento e desenvolver esse sentimento dentro de nós, porque é assim que Deus vê. É assim que Deus vê. A igreja do Senhor é a menina dos olhos de Deus. Eu quero te dizer algo, querido, ela é o corpo de Cristo, e Cristo não faz nada desassociado do corpo dele. A obra que o Senhor, querido, está realizando e vai continuar realizando nessa terra é através da igreja, não será desassociado da igreja, e nós precisamos continuar desenvolvendo esse sentimento. Se perdemos, precisamos retomar a esse sentimento, que a obra de Deus é primícia. É primícia. Ontem nós estávamos conversando em família, a Lana estava falando de um testemunho de um rapaz, um levita. E ele falando do momento em que, quando ele gravou o primeiro CD, e ele gravou o primeiro CD quando o pai dele estava doente, quase morrendo, um câncer desenganado. E eles, através de ficarem orando ali no hospital e declarando a palavra de Deus, a igreja deles fizeram o primeiro CD em cima disso, o pai foi restaurado, foi curado. E ele começou, querido, a ser chamado para cantar em muitos lugares. E o pai dele, querido, falou algo para ele. Falou assim: você nunca vai deixar de estar na igreja dia de domingo, e nunca vai deixar de cumprir uma escala que você está. No momento ele falou que ficou chateado com o pai dele, porque ele perdeu várias agendas, deixou de ir em vários lugares, porque de domingo ele não vai, porque, querida, a escala que ele tem na igreja local, ele tem que cumprir. Por um momento ele ficou chateado, mas ele estava testemunhando e dizendo: graças a Deus que meu pai fez isso, porque hoje muitas coisas eu consigo vencer, porque eu valorizei a igreja, porque eu priorizei a igreja local, porque eu priorizei a minha igreja. Amém, queridos? A obra de Deus continua e sempre será primícia. Se você ou eu tentar colocar ela em segundo plano, oh, meu irmão, desculpa, é só questão de tempo. Só questão de tempo. E a gente sempre vai ter uma justificativa que parece ser o quê? Justificável. Sempre vamos ter. O homem sempre tem justificativa para tudo, irmão. Sempre vai ter. E justificativas que parecem serem quê? Boas. Não, é o meu trabalho. Não, é a minha família. Não, é a minha vida profissional. Não, é isso agora. Não, eu tenho que investir agora nisso. Eu tenho que... Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Faça tudo isso, mas não desassocie nada disso da obra de Deus. Tudo isso na sua vida tem que andar junto com a obra. Porque se não andar junto, vai dar zebra em algum momento. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Querido, eu sirvo o Senhor há 27 anos e sempre vejo as pessoas cair na mesma história. Não foi nem um, nem dois, nem três. Ah, meu irmão,
Eu costumo dizer para Elisângela, eu sempre falo isso, do grupo nosso que nós começamos, o que tinha menos qualidade era eu. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Olhando no natural, talvez o que tinha menos qualidade era eu. Mas existem muitos deles que eu não sei nem onde estão hoje. E para a glória do Senhor, eu estou aqui. Agora, isso foi uma decisão minha. Eu decidi ser resiliente e perseverar. Porque resiliência é diferente de perseverança. A gente tem que ser resiliente, mas a gente tem que ter perseverança também, para continuar. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diz aleluia. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um tapinha nas costas dele, fala assim: querido, toma muito cuidado. Muito cuidado. O diabo, ele é astuto. Eu contei aqui um testemunho, uma vez estava numa igreja. Estava com a igreja aberta assim de dia, um templo grandão igual esse aqui, só que o altar era no fundo assim. E entrou uma senhora me pedindo oração pelo filho, preso nas drogas. E nós começamos a orar ali junto. E ela começou a orar junto comigo ali. E ela foi tomada assim por uma ousadia. Ela começou: diabo, você não vale nada, você não presta. Você larga a vida do meu filho. E é isso mesmo, querido. O diabo não vale nada. Nada. E ele é diabo e sempre será diabo. Então a gente precisa ter muito cuidado para não colocar o pé no laço. A gente só não ouve o que a gente não quer. Deus fala. Deus fala sempre com a gente. Nós que somos servos de Deus e temos o Espírito Santo de Deus, a gente não coloca o pé no laço sem ser avisado. Não coloca. Deus sempre vai nos avisar. Ele manda alguém falar, Ele manda alguém pregar. É uma canção no louvor, é uma pregação aqui que um pastor faz, é um irmão que chega, dá um abraço e fala: querido, cuidado com isso. Nós não colocamos o pé no laço sem Deus nos avisar. Não tem aquela fala: Deus, eu não sabia. Não tem. Deus sempre fala. Amém? Nós vamos construir o templo com vocês. Vamos ajudar vocês. Adoramos o mesmo Deus de vocês. Sacrificamos ao mesmo Deus de vocês. Mentira do diabo. Lobo em pele de cordeiro. Zorobabel se volta para ele e diz assim: nós não precisamos de vocês. Nós vamos reconstruir sozinhos. Amém, queridos? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome do Senhor. Ore a Deus, fala a Deus, que eu possa buscar a cada dia ter discernimento espiritual, sensibilidade no meu espírito, Senhor, para saber, ó Deus, para discernir, ó Deus, o mundo espiritual. Em nome de Jesus, ore, querido, fala isso para Deus. Fala: Deus, eu quero ter discernimento. Senhor, eu quero ter sabedoria. Em nome de Jesus. Senhor, a igreja do Senhor sempre será primícia. Sempre será primícia, meu Deus. Em nome de Jesus, leva o teu povo, leva cada um de nós, ó Deus, compreender isso, entender isso, que a obra de Deus sempre será primícia. Eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã.
Fortalece cada um, Senhor, em Ti. Fortalece cada um no Senhor. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos. Que cada um busque crescer em Ti. Busque desenvolver no Senhor a vida espiritual. Busque o discernimento espiritual. Busque a sabedoria no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos. Que cada um, Senhor, saia daqui hoje fortalecido, renovado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Queridos, um aviso: a partir de terça-feira agora, os cultos do espaço feminino estão voltando para as 20 horas na terça-feira. Espaço mulher, né? Ou seja, toda terça-feira às 20 horas, não será mais às 15 horas, mas às 20 horas, nessa próxima terça-feira já será às 20, amém? Quarta-feira, nós estamos na quarta-feira alcançando as promessas, amém? Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Há uma mesa preparada.